Pesquisas e testes pré-eleitorais. As entidades de empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, registrar, junto à Justiça Eleitoral, até 5 dias antes da divulgação, as seguintes informações. Artigo 33. Artigo 33. As entidades de empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, registrar, junto à Justiça Eleitoral, até 5 dias antes da divulgação, as seguintes informações. E quem contratou a pesquisa, que valor e origem dos recursos dispendidos no trabalho. 3. Metodologia e período de realização da pesquisa. E v plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro. V sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo. V questionário completo aplicado ou a ser aplicado. V nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos. Artigo 33, parágrafo 1º. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro dessas informações sujeita os responsáveis a uma multa, e a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime. Artigo 33, parágrafo 3º e 4º. Parágrafo 3º. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de 50.000 a 100.000 FIR. Parágrafo 4º. A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa no valor de 50.000 a 100.000 FIR. Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos respondentes. Artigo 34, parágrafo 1º. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro dessas informações sujeita os responsáveis à multa. Retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime. Artigo 34, parágrafo 2º. Artigo 34 vetado. Parágrafo 1º. Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos respondentes. Parágrafo 2º. O não cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor de 10.000 a 20.000 FIR. Parágrafo 3º. A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque de acordo com o veículo usado. Artigo 35. Pelos crimes definidos nos artigos 33, parágrafo 4º e 34. Parágrafo 2º e 3º, podem ser responsabilizados penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador. Divulgação de pesquisa no dia da eleição. O STF declarou inconstitucional o artigo 35A da Lei nº 504/1997. Assim, é possível a divulgação de pesquisa eleitoral no dia da eleição. Entretanto, os levantamentos de intenção de voto realizados no dia da eleição só podem ser divulgados após as 17 horas se a votação já estiver encerrada.
Realização de enquetes. As enquetes ou sondagens constituem um método informal de se obter opiniões, não possuindo a mesma confiabilidade da pesquisa eleitoral. O parágrafo 5º do artigo 33 veda a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral durante o período das eleições, ou seja, a partir de 16 de agosto. Parágrafo 5º. É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. Apesar da norma não prever sanção para seu descumprimento, o TSE editou a Resolução nº 23,600/2018 que, em seu artigo 23, parágrafo 2º estabelece que cabe o exercício do poder de polícia contra a divulgação de enquetes, com expedição de ordem para que seja removida, sob pena de crime de desobediência. O poder de polícia não autoriza a aplicação de ofício, pelo juiz eleitoral, de multa processual ou daquela prevista como sanção a ser aplicada em representação própria. Parágrafo 3º.